Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre três partes, é isso, do Medo Imortal. A gente já conversou sobre várias partes desse livro aí no canal, é só você colocar aí Medo Imortal no YouTube Lendo Querendo que vocês vão ver aí alguns vídeos que nós já conversamos, né? E hoje iremos conversar sobre três partes, ou seja, três autores, porque em cada parte tem um autor diferente, com contos diferentes e tudo mais, né? Então iremos conversar hoje sobre a parte do Aloísio Azevedo, iremos também conversar sobre a parte do Afonso Celso, tá certo? E também sobre o Inglês de Souza. Bom, desses autores aqui eu só conhecia o Aloísio Azevedo e também conhecia o Inglês de Souza devido à escola, né? Então eu não conhecia o Afonso Celso, tá? Então foi uma surpresa para mim conhecer esse escritor também. Então, vamos lá, temos algumas partes para conversar, só que tem algumas partes aqui, principalmente a do Inglês de Souza, eu vou passar assim rápido porque digamos que desses contos do Inglês Souza eu não gostei nenhum, certo? Eu posso até ter gostado aqui de um, assim, bem pouquinho, assim, mais do que outros, mas em resumidas palavras, eu não gostei tanto assim desses contos do escritor aqui inglês de Souza. Mas não porque sejam completamente ruins, né, devido à crítica, não, foi porque eu mesmo não gostei, tá? Tudo bem. Vamos lá, vamos começar pelo Aloysio Azevedo. Eu coloquei duas fichas aqui para não me perder, tá certo? E o do Aloysio de Azevedo aqui, nós temos o conto Os Demônios, né? Demônios, né? Que é um conto que eu já vou dizendo para vocês, virou fácil, um dos meus contos brasileiros favoritos, tá? Esse conto é espetacular, tá certo? É um dos melhores contos que eu já li na vida. Conto maravilhoso, gente. E não sei se dá para denominar uma novela, eu creio que não, mas é assim, o mais grande dessas três partes aqui, é bem extensinho mesmo. E é um conto que vai tratar daquele tema, né, que é bastante abordado nos contos de horror, de terror, que é o inferno, né? E os seus personagens, digamos assim. Então, o demônio, o diabo e todas aquelas figuras asquerosas e horrorosas vão ser colocadas nesse conto. Não é à toa que o próprio nome desse conto é Demônios, né? Então, isso já traz também uma certa representação e um certo. É, já sabemos do que se será tratado nesse conto só pelo título dele. A gente já tem uma ideia, né, do que vai ser. Bom, Aloysio Azevedo, ele é conhecido bastante pelo seu livro, né, que se chama O Cortiço, que eu também já li, já tem vídeo aqui no canal, e também outro livro do escritor que começou ali, né, o naturalismo, né, ele foi, digamos que, o autor mesmo dessa geração, né, de escritores, né, ele também foi conhecido pelo livro dele chamado Mulato. Mas o interessante que vai ser dito aqui pra gente nessa introdução aqui é sobre a questão de como esse autor, tá certo? Ele acabou se modificando com o tempo. Então, assim, ele passou pela influência da população, porque, enfim, as suas histórias foram tão realistas, né? Mais do que reais, né? O naturalismo ele é conhecido por ir além do realismo, né? E isso acabou incomodando muitos leitores da época, a população da época, a sociedade e tudo mais. E ele acabou também, de uma certa forma ou de outra, pegando menos pesado, ou de uma certa forma mais leve, né? Com os seus contos, com os seus escritos. Ele também entrou para a vida política, ou para ser embargador, ou alguma coisa, desembargador, não lembro a palavra ao certo, mas ele também entrou nisso e precisou ali, tá, diminuir o ritmo da sua escrita, né, diminuir a sua vida literária mesmo, né. Isso é interessante, eu achei isso interessante. Mas enfim, esse conto Demônios aqui é um conto até estranho, né? Mas é um conto espetacular e é um conto estranho. É um conto que você termina ali, você começa a pensar sobre aquilo que você lê, você fica, o que eu acabei de ler agora? Do que realmente se trata esse conto? Ele trata de várias coisas. Então aqui nós teremos um homem, tá certo, que acorda ali numa manhã. Na verdade a gente não sabe se ele de fato está acordado. O que nós sabemos é que esse homem vai estar em um estado de sonho mesmo, de delírio mesmo. Então ele vai ver muitas coisas dentro desse espaço-tempo ao qual ele se encontra. Então assim, parece que a todo momento o personagem ele tenta acordar, né? Ele tenta ver sair daquela situação.
Porque, querendo ou não, para nós que estamos lendo esse conto, a gente já nota que isso aqui não é real, mas parece real para o personagem. Então, assim, ele vai embarcar aqui em um espaço completamente diferente do mundo real. Então, nesse espaço é tudo esquisito, é tudo estranho, sabe? As casas, o lugar em que ele se encontra. Então, ele vai tentando escapar daquela situação, mas ao mesmo tempo ele vai encontrando coisas novas. É um conto interessante, mas é muito assustador, porque durante esse período e nesse tempo, né, e nesses espaços que ele vai embarcando, isso vai acontecendo que vai mantendo um ritmo diferente. Então, é, ele vai encontrar várias figuras aqui esquisitas, né? E a melhor parte desse conto, né, porque ele é dividido em números, né, em partes, é quando o personagem aqui ele vai se deparar com a morte, mas não a morte puramente morte, mas sim com as representações da morte, né? Então iremos embarcar aqui também no próprio inferno. Então chega um certo momento em que o personagem já vasculhou tanta coisa ali, né? Que ele vai ali passar pelo espaço-tempo de demônios e de diabos e criaturas desse tipo, né? E também de pessoas que fizeram muito mal na vida ou por algum motivo ali acabaram caindo, né, nesse inferno. E o título do conto, Demônios. E iremos acompanhar os maravilhosos diálogos e conversas, né, que esse personagem vai tendo com esses personagens, né, com essas representações. Então, do demônio, dos demônios mesmo. Tem vários trechos aqui maravilhosos. Esse aqui, olha, a fome, o amor, mas como todos os outros, morreu em volta de mim, em volta de mim. E eu pensava em amor e eu tinha fome. A fome que é a voz mais poderosa do instinto da conservação pessoal, como o amor e a voz do instinto da conservação da espécie. Ó, a fome e o amor que são a garantia da vida, os dois inalteráveis polos do eixo em que há milhões de séculos gira misteriosamente o mundo orgânico. Essa é só uma das passagens incríveis desse conto mesmo. Vou aqui ler para vocês, tá? O momento em que ele se depara ali com os demônios, né? Com o demônio em si. E são passagens, gente, que dá vontade de você realmente anotar tudo, né? De tão maravilhosas e que são mesmo, ó. Vou ler essa daqui, que é quando ele já se encontra ali com um e ele não sabe aquelas criaturas que ele está lidando. Uma coisa interessante também nesse conto é a forma como o personagem lida com o desconhecido. Então, sempre a qualquer momento aquelas figuras são desconhecidas para ele, mas de uma certa forma ou de outra ele encara aquilo tudo de uma forma um tanto que, não vou dizer que exagerada pela situação aqui do momento, né? Não é exagerada porque de fato são figuras horrorosas, né? Ele nunca imaginava que iria ver aquilo. Mas ele acaba sendo um tanto que até ilusório com aquilo, sabe? E o leitor que está lendo aquilo também, entende? Então são dois momentos e tensões que acabam se unindo e deixando esse conto muito bacana. Ó, quem sou? Uma das vítimas desse fantasma maldito, né? Se queres saber meu nome, procura-o no célebre Manifesto Revolucionário, assinado no bom tempo em que eu ainda tinha uma alma pura de patriota republicano. Mas ai de mim, o mágico traiçoeiro trocou a cruz, então pesada, dos meus sonhos de liberdade por agaloada mortalha em que desceu envolto o meu cadáver, a vala comum dos pejúrios políticos. Então aqui você tem um personagem, né, que lidou com a política ali em sua vida e o, né, o personagem que está nessa situação vendo aqueles horrores pergunta quem ele é, né? E ele fala, infeliz, né? Aí ele fala, vai, segue o teu caminho, não te detenhas neste inferno de paixões humanas, nem deis ouvidos aos que gemem e blasfemam nesta venenosa vereda dos maus e dos réprobos. Pois bem, então ao mesmo tempo essas figuras acabam dando conselhos para ele mesmo. E é uma situação bem, sei lá, esquisita, né? E aí ele conversa com outro, né, personagem esquisito e fala: sou a ironia piedosa, respondeu ela. Sei rezar e sei rir. És um sacerdote religioso? Isso quem pergunta é ele, né? Não, nem acredito em padres, como não acredito nos homens. Como não acredito nas crenças alheias, nem na virtude dos outros, nem na ciência, nem na justiça, nem no talento, nem no amor,
nem na lealdade. Isso responde ela, que é outra demônia ali dos meios de tantos outros demônios. E aí ele pergunta, né? Então, em que acreditas tu, demônio? E aí ela responde, em Deus, para não ser como os outros, que só acreditam em si. E aí ele fala, né? E no entanto foi ele quem te lançou nesta lodosa cadeia de almas penadas. Algum mal fizeste tu aos teus semelhantes. E aí ela acaba falando aqui. Nenhum. Juro pela Imaculada Nossa Senhora da Conceição que nunca fiz mal a ninguém. Verdade seja que igualmente jamais fiz bem de espécie alguma, porque jamais acreditei nas dores e dissabores do próximo. E aí ele acaba respondendo, egoísta. Egoísmo não. Simples modéstia. Isso responde a demônia. Diziam-me muito talentoso e erudito. Não sei, nada produzi da minha ciência nem do meu engenho. Fiz alguns discursos humorísticos, ou melhor, alguns sermões jocosos, mas com um fim inocente de divertir-me um pouco à custa dos engraçados políticos e devotos do meu país. Ele vai falando sobre, né, esses momentos da sua vida e tudo mais. Olha, o grande crime que me atirou aqui, vê-la isto, foi nunca ter tomado nada a sério. Isso quem responde é a demônio. Nem Deus? Ele responde, ela diz, não admito a interpelação, Deus não se discute. E o amor à pátria? E o amor da pátria? Ora, não foi então o patriotismo que te fez político? Isso quem pergunta é ele. E ela responde, qual? Foi a necessidade de distração, quando os frades que me divertiam tinham já esgotados o seu repertório de anedotas. Ah, é todo o meu fraco, uma boa facésia. Sabes alguma coisa espirituosa? Conta-me. Então ela responde isso. E assim, gente, são vários diálogos desse tipo, tá? É um conto muito bacana. Pra quem gosta dessa coisa mais, sei lá, possessa mesmo, né? Ou esquisita, né? Vai gostar bastante desse conto. É um conto que passa, né, por esses redemoinhos da vida, né, de uma forma um tanto que para você parar para pensar e refletir. Né? Eu não sei se é o conto final desse conto, porque é um final maravilhoso, mas é um final bem assim, de cara. Então você já sabe o que vai acontecer desde o início desse conto. Você sabe que isso aqui é ilusão, que isso aqui pode ser um sonho, pode ser uma ilusão, pode ser um delírio, né? Pode ser alguma coisa desse tipo. E você também já sabe qual será o fim por tomar essa opinião ou essa ideia na sua cabeça. Então fica aí a recomendação fortíssima desse conto, que é um dos melhores assim, da literatura brasileira fácil, tá? É espetacular. Eu imagino como seria uma adaptação cinematográfica desse conto. Acho que ficaria uma coisa muito extraordinária, se fosse bem feito, é claro, né? Não por esses, sei lá, esses diretores da vida que não sabem fazer muito bem filmes, né? Convenhamos. E roteiros também. Bom, a próxima parte, tá certo? É do Afonso Celso. Eu volto, né, e falo novamente que eu não conhecia esse autor. Interessante, eu não conhecia esse autor, mas de uma certa forma ou de outra eu já ouvi falar desse nome, eu já li esse nome em algum texto por aí da internet ou da escola ou dos livros didáticos, eu não lembro ao certo. Mas sei que eu não é também grandes coisas aqui não. Aliás, é colocado aqui pra gente um conto apenas do autor e dois poemas, né? Os dois poemas acabam antecedendo, né, esse conto. Então, por exemplo, vai ser colocado aqui pra gente o poema Fantasmas do Afonso Celso. Vai ser colocado também Morto Vivo, tá certo? Engraçado esse jeito mais, né, da ideia de zumbi, né? E do Afonso Celso também vai ser colocado o conto A Valsa Fantástica. Dos poemas eu não vou conversar muito com vocês. Então o que eu tenho para dizer para vocês é que os poemas vão ter aquela áurea, né, fantasmagórica, né, aquela áurea mais tensa, mais misteriosa mesmo. Então segue essa linha aí dos poemas, né, o Fantasmas e o Morto Vivo. E são poemas muito bem escritos, mas em quesitos de história mesmo, não é lá essas coisas, é aquela história mesmo que a gente já conhece lá, né? Em outros contos, em outros poemas, vamos dizer assim. São histórias simples, mas que a construção do poema acaba sendo, sabe, uou, bacana, interessantíssimo de se ler, tá? E a Valsa Fantástica, tá? Eu me lembro que eu li esse conto aqui quando eu estava morrendo de sono, então eu não lembro muita coisa não, mas
Em resumidas palavras, tá certo, gente? Esse conto, A Valsa Fantástica, ele é um conto bastante estranho nos seus acontecimentos. Então, sei lá, você tem aqui um homem que pra gente de início aqui, nós não sabemos exatamente com quem estamos lidando, quem é esse personagem. Então vamos lidar com um desconhecido que iremos aos poucos aqui descobrindo quem é ele. Mas temos aqui a noção dos lugares a qual esse personagem vai passando aqui. Então ele passa por, sei lá, Salto Grande, Bahia e Minas. Então, né, temos aqui todos os cenários nordestinos, podemos dizer assim, né? Então ele vai passando por isso aí e ele vai encontrar um homem morto, digamos assim. Aliás, um homem que desapareceu ali na cidade, que morreu, né? Digamos que não se sabe se morreu, mas ele vai encontrar esse personagem morto, ou seja, né? Ele tá morto. Ele vai encontrar ele num rio mesmo, numa lagoa, ou num algo do tipo. Eu até deixei aqui a anotação, né? Eu coloquei rio, mas tem água aqui envolvida. Então ele vai encontrar aí nisso. Só que o interessante desse conto mesmo é a forma, é a visão que esse personagem vai ter do morto. Então, ele olha para aquele personagem que está morrendo ali, ou morto, desculpa, morto, em uma situação completamente putrefatória. Eu não sei se essa palavra condiziria ou se essa palavra existe exatamente, porque eu tô lembrando ali dos contos do Edgar Allan Poe e de uma palavra parecida, né? Putrefação, enfim. Então ele vai de um estado mesmo decadente, digamos assim. Então é tão decadente que chega a ser bem fantasmagórico e bem sobrenatural a situação que esse personagem se encontra. Tá? Mas é um conto bacana, mas não é assim, oh meu Deus do céu, um dos melhores contos que eu li na vida, né? Não chega a ser isso. Mas o interessante desse conto, o que vai ser dito pra gente aqui logo no início, é que esse é um conto que segue uma linha de um outro conto que se chama O Salgueiro. Que é um conto do Algernon Blackwood, né? Esse é um escritor que tirou elogios do H.P. Lovecraft, né? Então vai ser esse conto ele vai seguir essa linha aí da natureza como fonte do medo, o efeito sublime em Os Salgueiros e Valsa Fantástica. Então vai ser dito aqui que tem um artigo aqui de um escritor, não estou pegando o nome dele agora, que compara, né, Marina Sena, escritor não, escritora, né, Marina Sena que compara, né, a Valsa Fantástica com Os Salgueiros, né, os dois contos aqui. Vai ser dito aqui também sobre esse conto o seguinte, ó, Valsa Fantástica é um homem urbano que, por forças das circunstâncias, encontra-se numa aldeia na divisa entre Minas Gerais e Bahia. O morador dessa localidade estava desaparecido na ocasião, para desespero de sua mãe. Então, assim, então tinha pessoas ali preocupadas com esse desaparecido, né? Ele não era um desaparecido apenas, sabe, do nada. Então, ele tem toda a questão aqui por trás da história, né, por trás desse desaparecido, né? Ó, o personagem narrador então parte com alguns homens da aldeia até as proximidades de sua cachoeira com fama de assombrada que desaba suas águas num rio próximo. Quando ele avista o corpo do desaparecido, vulsando com o movimento da correnteza, ocorre um mórbido encanto como do abismo nietzschiano que nos olha de volta, tá? Esse nietzschiano aqui, tá, gente, envolve o Nietzsche, né? Os livros de Nietzsche, né? Eu não li o Friedrich Nietzsche, tá ainda, mas pretendo ler. E é isso, tá? Fica aí a indicação, caso alguém queira conhecer. Indico fortemente? Não, mas indico para quem não conhece esse autor, né? Podemos dizer assim. Próximo e último, Inglês de Souza. E que decepção. O que acontece? Isso aqui é um escritor brasileiro, né? Todos os contos que estão aqui são da literatura brasileira. Mas eu me decepcionei com esse escritor porque eu esperava contos assim, que fossem tão viciantes, digamos assim. Acabou não sendo. Não gostei tanto assim dos contos dessa parte. Aliás, foi bem tedioso ler os contos dessa parte. Mas não é que sejam péssimos, não é isso. Mas são contos não tão bons assim, quanto eu imaginava. Sabe aquela expectativa do ápice né, da decadência, né? Pois bem, a expectativa por realidade também, né? Enfim. Então teremos aqui nessa parte, né, o Acauã, preciso voltar, né, para dizer, acabei nem olhando. Enfim, o Acauã, o gado do Valha-me Deus e o baile do judeu.
Tem uma que é engraçada, inclusive. Esse aqui, Alcauã, que eu não lembro muito aqui, mas eu coloquei aqui nas minhas descrições aqui bem diretamente, né? Um pai adota duas ou uma filha, elas crescem, uma recusa muito se casar, né? Que é a Aninha, e acaba se lascando no final, podemos dizer assim. Então esse seria o resumo que eu coloquei aqui pra, né, dar um update aqui pra conseguir, né? Enfim, um flashback, desculpa, pra conseguir conversar com vocês. Então assim, a história desse homem, né? O capitão Jerônimo Ferreira, morador da antiga vila de São João Batista de Faro. Então ele vai encontrar essas garotas ali, ele vai adotar elas, ele vai criar elas. E elas vão crescendo ali né, conforme o tempo. Elas vão tendo personalidades aqui, você vai notando isso, muito diferentes uma da outra, tá? E chega um certo momento aqui na história em que você chega a pensar que uma sente muita saudade da outra, ou que uma sente a falta da outra. Quando a Aninha, eu acho que seja essa, ou que enfim, acredito que seja ela, vai ser pedida em casamento, ela vai aceitar e ela vai recusar. E aí isso vai deixar o pai muito bravo, mas ele vai acabar tudo bem, né? Se ela não quer se casar com ele, então tá bom. Só que vai aceitar outro homem, então ela vai aceitar, vai ficar toda feliz no momento. Depois de um tempo, quando já está prestes a acontecer, ela vai lá e recusa. Então, nesse caso aqui, o pai dela já fica um pouco mais para trás e diz, não, você vai ter que se casar com esse homem mesmo, você não escolhe, então você vai até o fim. Então eles vão seguir com esse casamento aí, gente, vai ser um desastre. Vai ser um desastre daqueles bem noveleiros mesmo, sabe? Porque quando ela está prestes a se casar, ela vai mudando de aparência, né? E o sobrenatural está exatamente nesse personagem, né? Um tanto que folclórico, podemos dizer assim, que é o Acauã, né? Então, o Acauã seria esse mito, essa lenda, né? A qual essa personagem vai, entre aspas, se transformar, né? Então, durante esse casamento ali, ela vai olhar para a irmã vai ficar assustada olhando para ela. A gente pensa que é uma saudade, que é uma falta, do nada a personagem vai desmaiar e vai acordar de uma forma estranha, né? Então, pois bem, e ela vai se tornar a Cauã. Inclusive, esse nome vai ser falado aqui várias vezes. A Cauã, Jesus, bradaram todos caindo de joelho. Quem vai falar esse nome é a personagem. Com isso, todos que estão ali em volta dela, né, vai ficar assustados por ela citar esse mito que eu não conhecia e não conheço ainda. Eu conto não uh, saciou, né, entre aspas, sobre esse personagem, a Cauã, né, sobre esse mito, lenda, não sei o que é certo. A Cauã, né. Talvez muitos que estejam assistindo esse vídeo conheçam e eu tô pagando um mico de não conhecer. Preciso dar uma olhadinha na net, né. Bom, próximo conto, esse eu não gostei, vixe, mas esse aqui foi. É o Gado Vale-me Deus. Gente, que conto chato. Assim, é um conto chato de quando você termina, fica mais chato ainda porque você diz, por que eu li isso aqui? Mas é um conto bem escrito, todos os contos aqui são extremamente bem escritos, tá? Inclusive eu fico imaginando como isso aqui seria traduzido para outras línguas, né? Esse aqui é o Gado do Vale-me Deus. Por quê? Porque esse é um conto que tem aqui toda uma questão mais escrita mesmo. Então, tem várias palavras aqui que são neologismos ou arcaísmos ou palavras, expressões, digamos que muito culturais, muito regionais mesmo, sabe? Então eu fico imaginando como isso aqui seria traduzido para outras línguas. Seria, sabe? É que nem Guimarães sendo traduzido para outras. Mas não é o caso aqui. Isso aqui chega bem longe de Guimarães Rosa, porque a linguagem não é tão assim, né? Coloquial, se vocês me entendem, o regional assim. Mas tem algumas expressões aqui que é bem isso, sabe? É um conto que vai falar desse vaqueiro que vai procurar ali os gados, os bois, né, desse seu patrão, né, desse seu chefe, entre aspas, porque esse chefe acabou contratando ele para procurar esses gados. O que é que tem de fantasmagórico aqui, Fernando, né? Nessa situação bem, sei lá, nordestina ou bem ou não tão nordestina assim, né? Porque norte também, né? Mas nessa situação tanto que sertanejo aqui, né? Os caminhos que esse personagem vai traçar, vai traçando e vai traçar ali para encontrar esses gados, esses bois, me perdoem, né? Eu não sei se gados são diferentes de bois, enfim. Eu sei que os caminhos que esse personagem vai traçar aqui, que ele vai traçando, que ele vai, né, viajando, né,
passando por essas trilhas da vida e desses locais, e vai ser estranho, sabe? Ele vai se deparar com coisas estranhas, com situações bizarras, né? Tudo mais. Então isso tá de sobrenatural aqui. O problema é que é muito chato porque, enfim, só tem descrição mesmo, e nenhum problema de ser de descrição, porque o Poço e o Pêndulo do Edgar Allan Poe é um conto extremamente descritivo, quase você não encontra diálogo ali, e é um conto assim, viciante, espetacular. Não é o caso disso aqui, tá? Tem muita descrição, mas bem chatinho, sabe? Enfim. E é isso aí. Recomendo? Enfim, se você gosta, né, desse estilo, você vai gostar também. O outro conto aqui é O Baile do Judeu. Esse é um conto que eu gostei um pouquinho. Esse e o primeiro aqui, né? Eu gostei um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Mas não aquela coisa toda. O Baile do Judeu, gente, é outro conto esquisito. E a minha anotação é mais esquisita ainda. É mais engraçada ainda, ó. Eu nem coloquei um baile. Um baile convida várias pessoas da cidade. Um homem esquisito aparece no baile, ele não se identifica. É isso, a minha anotação. Enfim, tem aqui esse judeu, é um judeu, que vai dar um baile ali. Então ele vai convidar pessoas de várias religiões mesmo, né? Apesar da religião dele ser diferente, o baile é para todos da cidade, se vocês me entendem. Então ele vai convidar vários amigos dos amigos, várias, enfim, as pessoas do local ali, né? E que vão para esse baile ali, todo mundo bem vestido, bem, sabe? Bem arrumadinho. E quando chega na hora ali, vai aparecer dentre aquelas pessoas ali um homem esquisito. Então, um homem que está com um chapéu de palha, creio eu, mas esse homem não quer se identificar. Então ele não amostra seu rosto, sabe? Então a gente fica pensando quem é esse personagem. Então a gente fica pensando quem é esse personagem, pois quem é, né? E a gente vai acompanhando ali a ponto desse personagem, que não tem nome, eu creio, vai chamar ali a mulher de um dos caras que estão ali, né? A esposa de um dos homens ali. Ela vai dançar, né, com esse cara e vai dar merda. porque, porque eu não sei se é o conto final, mas eu vou contar, tá certo? Caso vocês queiram ler, encerre o vídeo por aqui, porque é o último conto, né, a conversar nesse vídeo. Mas caso vocês não estão nem aí, então a gente vai contar. O que acontece? Esse homem e essa mulher ele vai puxar ela, né, ali, enfim, correndo com ela. Eles vão pular numa ponte d'água e vão desaparecer ali. Esse é o final do conto. E esse seria ali o sobrenatural do conto, porque o que esses personagens se transformam aqui, né? A todo esse mito também, essa lenda, entre aspas, né? Da região ou da cidade mesmo. Pois bem, esse é o conto O Baile do Judeu, que se deu mal. Que rimou. Não é um conto lá essas coisas, mas é um conto que talvez agrade muita gente. Gente, tá, isso aqui é a minha opinião, tá? Talvez vocês leiam aí, gostem horrores desses contos, tá? Isso não significa que seja, né? Estou dizendo para vocês, estou afirmando que isso aqui é ruim, ponto final, não. Ponto final para mim, não para vocês aí. Vocês podem acabar gostando e, né, tendo uma outra visão desses contos. Não foi o meu caso, certo? Adiantamos 3 partes nesse vídeo. O Demônio era um conto para eu gravar um vídeo separadamente, porque é um conto muito complexo, é como se fosse sei lá, um livro mesmo. Então iríamos falar sobre vários temas, detalhar cada coisinha para vocês, mas acabei tendo preguiça, tá certo? E acabei gravando o vídeo com 3 partes, para adiantar também, porque não adianta, estamos bem longe ainda, né, para encerrar esse livro. Medo Imortal, que eu ganhei da Mariana, tem vídeo de unboxing aqui no canal. E é isso. Em breve nos vemos, muito em breve, para conversar sobre mais partes desse conto, desse livro, Medo Imortal, no mês do Halloween aqui no canal. Que já passamos da metade, né? Eu acho. Estamos perto aí, tá? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí embaixo. Não esqueça de sair do vídeo sem deixar o seu joinha. Isso me ajuda muito e isso me faz aqui perceber se as pessoas estão assistindo e acompanhando o vídeo mesmo, né? Enfim, o joinha para mim é a confirmação de que você assistiu esse vídeo. Então, não esqueça de deixar o joinha, tá?
Nos vemos no próximo vídeo.